Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira eu quero conversar com vocês sobre Gabriel Brazão. Segunda-feira vocês já sabem, já estão acostumados, eu gravo sempre num ambiente um pouco diferente, longe do meu cenário. É dia da sessão da Câmara Municipal de Guarulhos, eu trabalho cobrindo as sessões, cá estou na casa dos meus pais, no quarto de um dos meus irmãos, eu sempre aproveito as pausas antes da sessão para vir almoçar com meu irmão e aqui eu peço licença para ele, me instalo aqui no quarto dele para gravar um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o goleiro santista de 24 anos. Antes eu quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Não esqueça do seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e se quiser e puder, torne-se membro do nosso canal, tenha benefícios exclusivos, receba os vídeos de forma antecipada, o grupo de WhatsApp do canal, etc, etc e tal. Clique no botão Seja Membro, veja valores e condições e você será muito bem-vindo. E de uma última coisa, só que eu não poderia deixar de agradecer, queria agradecer mesmo do fundo do coração que as nossas lives têm sido um sucesso de audiência, tá? Ontem 300 pessoas simultâneas me acompanhando, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Por ser jornalista e por já ter publicado reportagens em sites de grandes veículos, ter publicado reportagens em revistas de grande circulação nacional, eu sempre soube que as minhas coisas eram lidas ou ouvidas por algumas pessoas, né, Brasil afora. Mas eu nunca tinha tido a experiência de live e saber que tem 300 pessoas, ou pelo menos 300 aparelhos, né, às vezes as pessoas podem assistir acompanhadas de mais pessoas me acompanhando para falar do Santos. Eu fico muito feliz, muito contente. Agradeço a todos vocês que têm tornado esse sonho cada vez maior e a gente vai buscar coisas cada vez maiores, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil inscritos, tá bom? Mas vocês não clicaram nesse vídeo para ver coisa linda, fofinha, vocês clicaram aqui para me ver falando do Santos, né? Então vamos lá, Gabriel Brazão. E por que eu escolhi falar do Brazão, né? Primeiro porque no jogo de ontem contra o Vitória, eram 3 pontos fundamentais para o Santos, uma vitória que não vinha há 7 jogos, o Santos que precisava desesperadamente somar 3 pontos. O Gabriel Brazão, mais uma vez, foi peça fundamental. Acredite se quiser, ele fez nada mais, nada menos do que 8 defesas. Uma delas, pelo menos 2 delas, espetaculares em lances de absoluto reflexo e de absoluta explosão do arqueiro santista. E depois do jogo, o SofaScore, que eu cito sempre aqui nas análises dos nossos vídeos, fez uma arte muito boa, gente, informando que no recorte das 20 maiores ligas do planeta, o Gabriel Brazão é o goleiro com maior número de defesas no mundo em 2025. São nada mais, nada menos do que 94 defesas no ano de 2025. Ele lidera essa lista. Em segundo lugar está o goleiro Yvan Diouf, do Stade Reims, que é um time da França. Na terceira posição está o Nahuel Guzmán, veteraníssimo goleiro argentino, de 39 anos, do Tigres do México. Na sequência, com 87 defesas, João Ricardo, do Fortaleza. 85, ninguém mais, ninguém menos do que Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid. 82, Yann Sommer, 82 defesas, goleiro da Inter de Milão, finalista da Champions League, e fecha esse ranking que o SofaScore preparou, o goleiro do Vitória, nosso adversário de ontem, Lucas Arcanjo, com 81 defesas. Então esse número por si só já mostra como o Gabriel Brazão tem feito um ano de 2025 espetacular. Não por acaso, o Gabriel Brazão tem sido alvo, tem sido procurado, sondado, assediado por diversos clubes da Europa. Que nós temos notícia, pelo menos 3. Galatasaray da Turquia, Porto de Portugal e o Chelsea da Inglaterra. E o tópico desse vídeo, você já viu no título, evidentemente, você também viu na thumb, mas a minha tese, o meu ponto neste vídeo é que o Santos não pode, em hipótese alguma, vender o Gabriel Brazão. Mas eu reconheço que isso é uma missão muito difícil e talvez praticamente impossível do Santos. Mas eu vou tentar aqui, de alguma forma, defender o meu ponto de vista de por que eu acho que o Gabriel Brazão não pode ser vendido, tá bom? Primeiro, por essa quantidade absurda de defesa, ele tem sido um pilar, um sustentáculo do Santos
muita gente se divide, quem é o melhor jogador do Santos em 2025? É o Brazão? É o Bom Tempo? É o Escobar? Se for tirar os jogadores de linha, claro que aí o Brazão, tem muita gente que compara só os jogadores de linha, né? Tira o Brazão dessa comparação. Então, para muita gente, o Gabriel Brazão é o melhor jogador do Santos em 2025. Eu acho até que é uma escolha plausível, tá? O Gabriel Brazão tem sido decisivo. Ele tem salvo o Santos em diversos jogos. E por isso, ele tem atraído o interesse de clubes europeus. E aí, gente, para tentar explicar por que eu acho que o Santos, por mais que precise fazer dinheiro, e a gente sabe que o Santos vai precisar vender jogadores para fazer caixa, para reforçar o elenco na janela de meio do ano, o Santos não pode abrir mão do Gabriel Brazão. Primeiro porque o Santos tem uma joia na mão, o goleiro que tem o maior número de defesas no ano de 2025. E em segundo lugar, porque o Gabriel Brazão é o segundo goleiro mais jovem que já entrou em campo nesse campeonato brasileiro por todos os times. Mas se nós formos considerar apenas os titulares, ele é o goleiro mais novo. Ele é o mais promissor, o mais novo e que tem entregue muita coisa. Ele é um goleiro de 24 anos e não tem nenhuma outra equipe que tem no Brasileirão que tem o seu titular um goleiro sub-25. Eu vou aqui citar a idade e o nome dos goleiros dos times do Brasileirão. O Everton do Palmeiras, 37. Rossi do Flamengo, 29. Cássio do Cruzeiro, 37. Cleiton do Bragantino, 27. Fábio do Fluminense, 44. Fernando Miguel do Ceará, 40. Marcos Felipe do Bahia, 29. Hugo Souza do Corinthians, 26. Walter do Mirassol, 37. Everson do Galo, 34. John do Botafogo, 29. Thiago Volpe do Grêmio, 34. Rafael do São Paulo, 35. O Rocher do Internacional, 32. Mas quem tem jogado nos últimos jogos por conta de uma lesão do Rocher é o Antony, 23. O único mais novo que o Brazão. Léo Jardim do Vasco, 30. João Ricardo do Fortaleza, que aparece na lista dos goleiros que mais fez defesa, 36. Lucas Arcanjo, também na lista, do Vitória, 26. O Gustavo do Juventude, 32. Kaique França do Sport, 29. O Brazão tem 24. É o goleiro mais jovem. E também por isso ele é cobiçado. Ele é um goleiro jovem, promissor e que tem tido uma temporada bizarra, absurda, fantástica, maravilhosa. Eu sei que é difícil. O Chelsea e o Porto são clubes com grana, vão vir pesado para cima do Santos, mas o Santos não pode abrir mão do Gabriel Brazão. Primeiro, pelo ponto que eu já disse em vídeos anteriores. O Santos só tem 60% do Brazão. Então, usando aquele número de fácil compreensão, se o Chelsea oferecer 10 milhões de euros pelo Brazão para o Santos e o Santos aceitar, o Santos só vai embolsar 6. Já cai consideravelmente a grana que o Santos vai receber. Em segundo lugar, porque ninguém sabe qual será essa proposta. A multa rescisória do Gabriel Brazão com o Santos é de 70 milhões de euros. Mas sabe quando um goleiro será vendido por 70 milhões de euros? Nunca. Essa que é a verdade. É apenas um número que o Santos estabelece para blindar ou evitar um pouco o assédio do mercado europeu, principalmente do mercado europeu. Mas nenhum goleiro vai sair por 70 milhões de euros, gente. Querem um exemplo? E quem acompanha o nosso canal diariamente já ouviu esse exemplo? Em 2015, se eu não me engano, o Inter de Porto Alegre vendeu o goleiro Alisson, que é frequentemente convocado para a seleção brasileira, para a Roma, da Itália, por 7,5 milhões de euros. Então, hoje é óbvio que tem a inflação do mercado, os valores aumentaram consideravelmente, mas tenham isso como parâmetro. Tenham isso como parâmetro. O Alisson, guardado as devidas proporções, era tão destaque em 2015 como o Brazão é hoje. Então, saibam que o sarrafo para os goleiros não é tão alto. E com o agravante de que o Santos só tem 60%, o Santos não vai embolsar toda essa grana que muito torcedor acredita que vai. Em segundo lugar, gente, porque o Santos está numa campanha contra o rebaixamento. E você abrir mão de alguém que para muita gente é o melhor jogador do time no ano, é um baque. Não significa que eu acho o João Paulo um goleiro imprestável. Eu entendo que muita gente no Santos não gostaria, não quer que o João Paulo vista a camisa do Santos nunca mais, por ele ter feito parte do elenco do rebaixamento, por ele ser, e isso eu reconheço que é, inferior ao Brazão, ele não tem um bom jogo com os pés, ele não sai tão bem do gol quanto o Brazão, e então eu entendo.
mas eu ainda assim não acho o João Paulo aquele goleiro desprezível, né? Fala, nossa, que chama-gol fracassado que não serve para nada. Não, em absoluto, eu não acho isso. Mas eu entendo que o Santos, mesmo vendendo o Brasão, eu não acho que o Santos vai fazer uma reposição à altura. Vai promover o João a titular, o Diógenes vai continuar no elenco. Quem o Santos vai contratar? O Santos vai contratar alguém para ser titular, para o João Paulo continuar na reserva? O Santos vai manter o Diógenes como reserva imediata e vai buscar alguém para ser terceiro goleiro? E aí o Santos vai contratar um goleiro que tope ficar no banco, que não se importe muito de jogar, e aí o João Paulo vai ser o titular imediato? Então, são dúvidas, né? Então, eu acho que é isso. Repito, não acho o João Paulo imprestável, desprezível, mas conhecendo um pouco do Santos como a gente conhece, eu acho que o Santos tentaria convencer o João Paulo a ficar, deixaria o Diógenes como segundo goleiro e o Santos buscaria um terceiro goleiro. É o que eu acho que o Santos faria. Agora, André, você não acha que o Brasão quer sair? Eu acho. Até porque ele vive o melhor momento da sua carreira e ele teria a oportunidade de voltar para a Europa num outro contexto desde quando ele lá esteve. Para quem não sabe, o Gabriel Brasão é das categorias de base do Cruzeiro. Ele se destacou numa Copa do Mundo Sub-17 e foi vendido precocemente para a Itália. Ele passou pelos seguintes clubes na Europa e nunca deu certo. Primeiro, porque sempre rodou empréstimo atrás de empréstimo, e segundo, porque ele sofreu com diversas lesões, inclusive no joelho, precisando fazer cirurgia. Ele chegou à Europa através do Parma da Itália, depois a Inter de Milão comprou ele do Parma, não jogou na Inter de Milão, sofreu com diversas lesões e rodou pelos seguintes clubes: Albacete, Real Oviedo, Spal e Ternana. Nenhum desses clubes não está nem perto de figurar nas principais prateleiras do futebol europeu. Então, ele não jogava em nenhum time de grife. E agora nós temos aí notícias de que o Chelsea, classificado para a próxima Champions League, e o Porto, que é um dos maiores clubes de Portugal, estão atrás do Gabriel Brasão. Além do Galatasaray, que salvo engano, foi campeão turco nessa temporada. Então, é outro status, é outro tipo de vitrine. Não dá para comparar o Chelsea com o Albacete, com Oviedo, com Ternana, muito menos o Porto, né? O Chelsea eu acho que está numa prateleira acima, mas o Porto também é gigantesco, campeão de Liga dos Campeões, o Porto, em 2004, se eu não estiver equivocado. Então ele deve ter esse desejo de voltar para a Europa num outro patamar da sua carreira, num outro status. Chega lá, talvez, com a condição de ser o goleiro titular dessas equipes, né? O Diogo Costa do Porto está indo para o Manchester United, se eu não estiver equivocado. O goleiro do Chelsea, nesse momento eu não me lembro quem é o goleiro do Chelsea, mas poderia ali chegar para disputar a posição, quem sabe se tornar titular, porque é jovem, é veloz, tem explosão, é arrojado. Agora, André, é muito fácil você vir aí no canal, aparecer no canal, sentado aí na sua cadeira maravilhosa e dizer, o Santos não pode vender. Mas sabendo que o Santos precisa de grana e que os clubes vão vir forte, o que o Santos pode tentar fazer, né? Quem aponta um caminho, quem faz uma crítica, quem defende uma tese, precisa apresentar possibilidades para que a sua opinião seja tornada viável. E eu acho que o Santos só tem um caminho a fazer. Já que não consegue competir com a grana europeia, já que não consegue competir com o poderio financeiro desses clubes, o Santos tem que saber qual é o seu limite financeiro e oferecer uma valorização de contrato para o Gabriel Brasão. Eu não sei quanto ele ganha, não me interessa. Não sei se ele ganha 100 mil, 300 mil, 800 mil, 1 milhão. Mas o Santos tem que pegar na ponta do papel e fazer o seguinte, bom, o Brasão ganha X. Será que se a gente colocar 2x,5, dá para pagar? É sustentável? A gente tem esse recurso? E oferecer para ele, falar, cara, você aceita? Você vai ser o nosso titular por muitos e muitos anos. A gente vai triplicar o seu salário. Você vai ser o rosto do gol santista pelos próximos anos, para tentar ter a identificação com o torcedor, como já teve tantos outros goleiros, Rafael Cabral, Fábio Costa, para os mais antigos, Rodolfo Rodrigues, entre outros nomes do gol santista. É o que o Santos tem para fazer, porque a grana é forte, o euro vale muito mais do que o real, é um atrativo voltar para a Europa, o Chelsea, repito, jogará a Liga dos Campeões, o Santos só tem a lábia, uma proposta.
perguntar não ofende. É chegar para o Brasão e falar, meu filho, com esse salário, aumentando o seu contrato para tanto tempo, você topa ficar ou não? E aí vai do jogador decidir se fica ou se sai. É o que o Santos tem para fazer. Hoje, o Santos não pode vender o Gabriel Brasão, em que pese o fato dele estar com os holofotes todos em cima de si. Tá bom? Comente, compartilhe, diga o que você acha, se você tem alguma outra ideia do que o Santos pode fazer para convencê-lo e se você acha que no final das contas o Brasão fica ou sai. É tentador voltar para a Europa, né? Mas também ter a possibilidade de se tornar um ídolo de um clube como o Santos também é algo que não dá para se desprezar. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho, suporte, apoio ao meu trabalho. Espero que vocês continuem comigo aqui. A gente vai sair dessa junto. O Santos vai escapar do rebaixamento e quando tiver jogo do Santos vai ter as nossas lives. A gente vai crescer a audiência cada vez mais, eu tenho certeza absoluta disso. E é isso, tá bom? Nessa segunda-feira em que o ar está até mais leve com a vitória do Peixão, quis trazer um vídeo temático, digamos assim, para falar do principal jogador do Santos no ano de 2025. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, deixe sua opinião, não esqueça do like, compartilhe com os amigos, considere se tornar membro do nosso canal para apoiar o produtor de conteúdo independente. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima segunda-feira, fique com Deus, um abraço e até a próxima.